Boa noite a todos. Boa noite. Agradecemos a presença de todos. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Anselmo Ítalo Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Milione. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos Souza Páscoa. Presente. Jurimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo dos Santos. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wellen Rodrigues da Silva. Presente. Havendo número regimental, declaro aberto a sessão e vamos iniciar nossos trabalhos. Gostaria de destacar a presença do presidente da Câmara Municipal de Simão Pereira, senhor Márcio Alexandre Cunha de Almeida, e convidar para adentrar o plenário. A presente audiência pública foi solicitada por todos os vereadores, por meio de requerimento, número 2 de 2023, e convocado, tendo a finalidade de debater os serviços prestados pela Paraibuna Transporte em nosso município. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento número 2 de 2023. Requerimento 02/2023. Emenda. Audiência Pública Paraibuna Transporte. Excelentíssimo senhor João Felipe da Silva, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, os vereadores que se subscrevem de acordo com as normas regimentais e após ouvido o plenário, requerem ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal a convocação de audiência pública para tratar dos serviços oferecidos pela Paraibuna Transportes em nosso município. Diante disso, requeremos que sejam convidadas a empresa Paraibuna Transporte e o prefeito municipal. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2023, Jurimar de Assis Souza, Diego Damasceno Milione, João Felipe da Silva, Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, Wellen Rodrigues da Silva, Leonel Geraldo dos Santos, Anselmo Ítalo Leopoldino, José Carlos Souza Páscoa e Otávio Júlio Gonçalves Filho. Informo aos presentes que a empresa Paraibuna Transporte encaminhou um ofício número 5 de 2023, no qual apresentou justificativas e esclarecimentos quanto à prestação de serviço e, posteriormente, meio ofício número 6 de 2023, informou que não haveria representantes e se reportou o ofício anterior e comunicou que dispunha a prestação de requerimentos por escrito. Mesmo diante da comunicação prévia do não comparecimento, optamos por manter a audiência pública a fim de ouvir os inscritos, lavrar a ata da reunião e, posteriormente, encaminhar ao Ministério Público para avaliação e providências. Importante explicar que a Câmara Municipal não tem competência para convocar a empresa ou puni-la. De tal forma, estamos trabalhando com todos os meios que dispomos para auxiliar na solução dos problemas do transporte no município e região. Comunico aos cidadãos que fizeram a inscrição para uso da palavra que terão 2 minutos para exposição e questões apresentadas. Deverão tratar exclusivamente da prestação de serviços de transporte. Toda e qualquer manifestação deverá ocorrer exclusivamente no microfone localizado junto ao parapeito do plenário, pois a reunião está sendo transmitida ao vivo e a fala fora das condições não é captada. Solicito ao secretário que leia o ofício encaminhado pela Paraibuna Transportes.
Ofício 05/2023. Paraibuna Transporte Limitada, para a Câmara Municipal de Matias Barbosa. Assunto: resposta ao ofício 021/2023. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, senhor João Felipe da Silva e demais vereadores desta casa. Recebemos o convite para audiência pública nesta casa para tratar dos serviços prestados pela empresa. Antes de mais nada, porém, é preciso contextualizar os fatos elencados. É notório que, devido aos efeitos do período da pandemia do Covid-19, houve uma drástica redução na mobilidade urbana, o que impactou no número de ônibus circulando, dadas as restrições sanitárias então determinadas pelo poder público. Com o passar do tempo, referidas restrições foram abrandadas, necessitando de um correspondente aumento no número de horários disponibilizados à população. Tal fato acarretou a necessidade de ajuste na grade de empregados destacados para o trabalho, com aumento na carga horária, observados sempre os limites da CLT. Alguns desses colaboradores, porém, de forma assodada, ao invés de optarem pelo diálogo, partiram para episódios infelizes, tentando denegrir a imagem da empresa. Tão logo ciente desse fato, a mesma tomou medidas para equacionar a questão, sempre dialogando com seus colaboradores. Contudo, ao longo desse procedimento, alguns desses colaboradores foram desligados, outros pediram demissão, o que levou à necessidade da contratação de novos empregados, o que não se mostra algo tão rápido. Haja vista a responsabilidade especial com que se deve selecionar trabalhadores para o ramo de transporte público de passageiros. Apesar de todas as dificuldades, as contratações ocorreram e o quadro se normalizou. Outro fato que gerou desconforto para o passageiro foi a implantação do novo sistema de vale de passagem, passando de manual para eletrônico. Fato este que até a adaptação traz alguns problemas, mas estamos acompanhando diariamente e buscando forma de facilitar a utilização do mesmo no veículo. A primeira medida foi uma alteração no sistema de emissão e agora, recentemente, trocamos a máquinas que ficaram mais rápidas e práticas para a operação. Deve-se destacar ainda que, segundo informações oficiosas, tem causado certa insatisfação entre aqueles que tinham o hábito de comercializar o Vale Transporte, ato vedado por lei. A impossibilidade de fazê-lo agora, com a sistemática eletrônica, levou a essas pessoas uma tentativa de boicotar o sistema, fazendo reclamações infundadas de molde a levar à falsa conclusão que o sistema não está funcionando. Assim, prestado essas informações, convidamos gentilmente aos nobres vereadores a acompanhar nossa operação em alguns horários, para terem a oportunidade de verificar que a operação foi ajustada e estamos atendendo bem a população. Sempre, contudo, aberto ao diálogo e à crítica construtiva dessa honrada Casa do Povo de Matias Barbosa. Juiz de Fora, 13 de março de 2023, Luiz Carlos Toledo, Paraibuna Transporte Limitado. Ofício 06/2023, Paraibuna Transporte Limitada, para a Câmara Municipal de Matias Barbosa. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, senhor João Felipe da Silva e demais vereadores desta casa. Recebemos o convite para audiência pública nesta casa, para tratar dos serviços prestados pela empresa. Na oportunidade, reiteramos todos os termos de nossa manifestação anterior, na qual esclarecemos de forma minudente todas as nuances da questão enfocada.
colocamos-nos à disposição para prestar por escrito quaisquer esclarecimentos que fizerem necessário a esta Igreja Câmara. Com isso, declinamos do convite para o comparecimento pessoal à audiência pública. Porém, repita-se, uma vez mais, que os esclarecimentos por escrito esclarecerão de forma clara e objetiva a qualquer dúvida dos ilustres vereadores, prestigiando assim a eficiência como princípio da administração pública. Juiz de Fora, 21 de março de 2023, Luiz Carlos Toledo, Paraibuna Transportes Limitado. Conceda a palavra livre aos cidadãos inscritos. Com a palavra, senhora Fabiana Reis da Silva. Boa noite a todos. Eu gostaria de dizer que a resposta da Paraibuna é mentirosa. Os usuários não têm intenção de denigrir a imagem da empresa, e sim que ela preste um serviço de qualidade aos usuários. Porque o que está acontecendo é a falta de respeito que eles estão tratando a gente. Os constrangimentos que a gente tem passado por eles terem implantado um sistema que não tem condições de oferecer. A gente tem crédito no QR Code, os servidores da Paraibuna impedem a gente de passar na roleta, sendo que a gente tem crédito, a gente passa pelo constrangimento, atraso no ônibus, e sem contar que os ônibus são sujos, não cumprem horário. Eu acho que já deu para essa empresa, eu acho que está na hora de se unir vereador e prefeito e fazer uma nova licitação, porque se ela não tem condições de prestar o serviço de qualidade, a gente merece um serviço digno, porque nós pagamos muito caro por essa passagem. Então, assim, tudo que ela disse aí é mentira, ninguém está querendo denigrir a imagem dela, a gente só quer ser respeitado e ter os nossos direitos garantidos. Obrigado pela palavra. Com a palavra, o senhor Márcio Alexandre da Cunha. Boa noite a todos. Em nome do João Felipe, eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes. O que eu tenho para falar é que eu moro em Cotegipe e a Paraibuna tem a concessão de dois municípios, que é Simão Pereira, onde eu sou vereador, e Matias Barbosa. Então, sempre quando a gente reclama com o Toledo lá, ele fala comigo, não, você é privilegiado, porque Cotegipe tem mais horário de ônibus. Aí eu falo com ele, não, senhor, é o contrário, Cotegipe você tem duas concessões que você tem que cumprir o horário. Você tem que ter ônibus da área de Matias Barbosa, aqui dentro de Cotegipe, e da área de Simão Pereira. Todos os dois têm que passar aqui dentro de Cotegipe. E a Paraibuna vem fazendo o que a moradora falou aqui, desrespeitando os usuários. Por quê? Ela faz o que ela quer. Ela troca o horário de ônibus, o dia e hora que ela quer, não avisa ninguém. Eu falei com o Toledo, Toledo, quando você for trocar um horário de ônibus, reúne a comunidade, reúne com o prefeito, com os vereadores, tenha diálogo. Não é vocês que mandam a hora que vocês querem, o dia que vocês querem e do jeito que vocês querem. As pessoas são usuários, eles pagam para andar no ônibus de vocês. Então, vocês têm que respeitar os usuários também. Então, tem que haver diálogo. E a Paraibuna não tem respeito. Eu estou com um requerimento que eu fiz aqui, solicitando a cópia da concessão dos dois municípios. Já tem mais de 30 dias, eles não respondem. Está aqui, se você quiser ficar com o documento, para integrar aí nos seus arquivos, falando que ele não responde à Câmara, entendeu? Porque a gente temos que saber como que é essa concessão, qual a data que vai vencer essa concessão. Nós não estamos sabendo, nós não sabemos de nada. Nós estamos discutindo sem arma para brigar, porque a gente tem que ter arma para a gente discutir com eles. Quais os horários que foram fornecidos para a empresa fazer? Nós não sabemos. Quantos horários são? Não sabemos.
Então a gente tem que ter esses documentos na mão. Por que eles não querem entregar os documentos? Será por quê? É documento sigiloso? Não podemos saber, né? Como que foi feito esse convênio, como que é essa concessão. Eu acho que a gente temos direito de saber como que é a concessão, qual que é o horário que foi disponibilizado, porque eu lembro que quando eles pegaram a linha, eles encheram de horário o Cotegipe, era um ônibus em cima do outro. Foi só para, acho que para tomar a linha que eles fizeram essa pressão aí de colocar, disponibilizar uns ônibus bons, novos, mas agora está uma bagunça isso aí, né? Eu já tive reclamação desse novo sistema, que eles pararam o ônibus aí na metade da viagem, aí, indo por cima aqui, e pediu a usuária para descer, porque o sistema não leu e ela que foi penalizada. O motorista parou, abriu a porta do ônibus, mandou ela descer do ônibus na metade do caminho, e de menor. Onde você coloca uma pessoa de menor no meio de uma rodovia, como que pode uma coisa dessa? Mandar descer, a trocadora e o motorista mandou a pessoa descer do ônibus. Se o sistema deles não leu, é problema deles. Eles que emprataram o sistema. Porque se ela está com o vale na mão igual ela entregava o vale e pronto. Resolveu, vai embora. Né? Então, eu quero parabenizar essa casa, né, por ter convidado a gente e está levantando aí essa questão. E a Câmara de Simão está à disposição. No que puder fazer para ajudar, a gente estamos juntos. Muito obrigado aí. Com a palavra, o senhor Paulo Tadeu. Boa noite a todos. A presença do novo presidente da Câmara aí, cumprimento a todos os vereadores. Só mesmo para contribuir, né? Eu acho também inadmissível uma empresa que tem um CNPJ dentro de Matias Barbosa, localizado no bairro Monte Alegre, e não tem nenhum funcionário registrado nesse CNPJ. São todos registrados em Juiz de Fora, onde os trabalhadores estão perdendo um grande direito devido à convenção coletiva. E a respeito dos horários, quando eu trabalhei na Frota 9, tinha ônibus de 30 em 30 minutos. Começava às 5, aqui em Matias, e terminava às 23 aqui em Matias. Hoje está totalmente reduzido. Uma vez na pandemia, ele falou que foi reduzido os ônibus, peguei um ônibus de meio-dia e 15 aqui, na lanchonete ali, lotado em plena pandemia. Inclusive até liguei para o presidente da Câmara, o Anselmo Vitor Leopoldino, na época, e pedi até para fazer uma fiscalização sobre esse horário, que ele vinha lá de Belmiro Braga, descia 040, fazia o meio-dia e 15 subindo para Juiz. Eu peguei em Matias e desci em Cedofeita, devido à lotação que estava. Espero que tenha contribuído com alguma coisa aí. Um abraço, obrigado. Solicita ao secretário que faça a leitura das mensagens recebidas pelo WhatsApp. Gisélia Aparecida S. Lomar, bairro Nova Cidade. Antes tinha os horários certos de pontos iniciais. Por que hoje não tem horários certos? Por que a empresa não coloca avisos dentro do ônibus informando que haverá mudança de horário? Por que a empresa, ao invés de fabricar os vale-transporte, não adicionou o aplicativo e foi ajustando até o aplicativo estar apto a funcionar sem problemas? Daniele Aparecida Gomes de Oliveira, do bairro Cedofeita. Por que os horários de 16 horas, 16 e 15 via BR-040? Sou morador de Cedofeita e não consigo ir no ônibus de 15h40 e depois só às 16h30 via União Indústria. Sobre o horário, também cerca de 5h30 da manhã, que teria que sair do centro nesse horário e passar em Cedofeita às 5h45, porém está passando às 5h45 lotado e os usuários de Cedofeita estão indo em pé na roleta todos os dias.
Patrícia da Silva Pereira, bairro Vista Alegre. Há um ano, vem solicitando o ônibus Juiz de Fora para Matias Barbosa, BR-040, no horário de 17h45 ou 18 horas, pois o último é 16h45 e depois só às 19h15. Tem vários trabalhadores que voltam nesse horário e trabalham no Cascatinho. Já enviamos até um abaixo-assinado. Os vereadores poderão fazer o uso pelo prazo de 2 minutos. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Leonel. Presidente, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os presentes e aos que enviaram mensagem na contribuição aí, né, para que a gente consiga chegar a um denominador comum, né? Como Vossa Excelência disse, nós iremos encaminhar a ata dessa reunião com os questionamentos da população para o Ministério Público, para que sejam tomadas providências. Gostaria de frisar aqui o desrespeito da empresa com as pessoas que aqui estão, de não comparecer a essa audiência pública, né? Um ato onde a gente estaria discutindo a melhor prestação de serviço. Todos que estão aqui estão indignados, né? E não faríamos essa audiência pública se os problemas não existissem. E o que mais me chateia é ouvir desse ofício que a culpa é da população. Pelo que a Paraibuna falou, a culpa do mau serviço aí, né, da prestação de serviço, é da população. Só faltou ela grifar isso daí. Uma vergonha o que ela vem fazendo com a população, mas sabemos que ela se resguarda na concessão. A concessão ela é estadual. Então, o governo do Estado, que tem a competência de fiscalização, né, por parte do DR e de seus órgãos, que também deveriam estar presentes aqui nessa audiência para tentarmos aí uma solução, mas infelizmente, mais uma vez, respeitando essa casa e a população de Matias, não se fazem presente. Então, gostaria que frisasse nessa ata esse desrespeito, né, da empresa com a população, de pelo menos ouvir os questionamentos, né, para que chegássemos aí no denominador comum. Então, nosso presidente, obrigado. Por nada, a palavra continua livre. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Anselmo. Senhor presidente, quero também cumprimentar a população presente, presidente da Câmara de Simão Pereira, senhor Márcio, representante do sindicato, ex-presidente, atual tesoureiro do sindicato rodoviário de Fora, Paulo Tadeu. É o seguinte, primeiro eu queria dizer que a gente, desde 2021, nós não estamos sendo omissos, nós estamos cobrando. Inclusive, a empresa já esteve aqui 2 oportunidades e se reuniram conosco, prometeu algumas melhorias, mas infelizmente as melhorias nunca chegaram. E da pandemia para cá, o serviço só teve uma piora no serviço, principalmente depois que implantaram esse péssimo sistema do QR Code, na qual os usuários passam constrangimento, conforme foi relatado, porque eles têm crédito, muitas das vezes a maquininha não lê, existe ali, acaba surgindo até uma situação entre o trabalhador, né, que é o cobrador, porque ele também tem que cobrar passagem, porque senão ele tem que descontar do próprio salário. Tem aqui até 2 ex-funcionários que não me deixam mentir. E, lamentavelmente, a empresa... 3, né? Obrigado. Mas, lamentavelmente, a empresa, a pior coisa de tudo é a falta de compromisso que a empresa tem conosco. Com vocês, com a gente, quanto poder público. Por quê? Eles poderiam muito bem estar aqui, prestando as explicações, fazendo uma reunião administrativa, traçando um plano de meta a curto prazo dos investimentos que a empresa poderia fazer, mas eles preferem mandar esse triste ofício, ofendendo os trabalhadores, colocando os trabalhadores como culpados da má prestação de serviço, colocando as pessoas que supostamente vendiam o Vale Transporte como bandido, como criminosos, porque, na verdade, a venda do Vale Transporte não traz prejuízo nenhum para a Paraibuna da forma que é. Porque a Paraibuna já recebeu os vales. Então, muito pelo contrário, ela já tinha liquidez do dinheiro recebido. Então, o QR Code é mais uma manobra para eles terem mais dinheiro, porque a partir do momento que você é empregador, compra determinado número de passagens do QR Code e o funcionário não usa, aquele dinheiro já está no cofre da empresa. Vocês concordam comigo, né? E outra coisa também, esse sistema de QR Code, que eu saiba, só existe na Paraibuna. Porque em Juiz de Fora, o transporte urbano
é cartão, que é muito mais prático, é viável, sistema de recarregagem é muito mais ágil e até dá para emprestar para um familiar, porque se a pessoa já pagou a passagem, né? Então, a gente vê que é para dificultar a vida dos cidadãos matienses e também dos nossos amigos Simão Pereira. Nem todo mundo tem acesso a um celular para ter um QR Code. Ah, mas coloca no papel. Mas se a pessoa perdeu o papel, a gente está falando de uma cidade pequena, que a grande maioria que utiliza o transporte público são trabalhadores e pessoas assalariadas. Então, assim, fica aqui uma indignação nossa, e por isso que nós precisamos registrar, e a gente precisava fazer audiência, mesmo eles falando que não vinham, para o presidente da casa enviar para o Ministério Público para subsidiar uma possível, que o promotor julgar pertinente, uma instauração talvez de um processo, um procedimento de ação civil pública, pela má qualidade da prestação de serviço. Porque nós, vereadores, não nos isentando, mas juridicamente, conforme o presidente já falou, nós não temos condição de ajuizar uma ação sozinho contra a empresa. Porque o contrato é do Estado com a empresa. Mas nós também não vamos fazer a nossa omissão, não vamos deixar de fazer o que tem que ser feito enquanto representante da população, que é ouvir a população, trazer a população para o debate, que é o que o presidente e nós fizemos aqui aprovando esse requerimento. Eu quero falar também que vários funcionários foram desligados da empresa, outros punidos, né, Camila? Da última vez que aconteceu o último corte na empresa, porque esses funcionários questionaram esse sistema falido que a empresa instaurou aqui na cidade para prejudicar os cidadãos que utilizam o transporte. E hoje a prova está ali, inclusive, que eles são criminalizados. Isso demonstra que a empresa não tem nem a capacidade de olhar para o funcionário dela com dignidade, colocando eles como uns bandidos, como culpados pela má prestação. E essa casa buscou, antes de fazer essa audiência pública, várias vezes contato com eles para poder a gente fazer um acordo no sentido de eles melhorarem o sistema. Importante também essa fala do Tadeu, que é representante do sindicato, porque uma empresa que tem vários carros, tem uma garagem aqui na cidade, mas que não tem nenhum funcionário registrado no CNPJ da filial de Matias Barbosa. Mas isso a gente sabe, né, Tadeu, que tem um único objetivo, é um só: pagar o menor salário para os trabalhadores, não conceder plano de saúde que a convenção coletiva que abrange Matias Barbosa dá direito aos trabalhadores. Enfim, a empresa tenta de todos os jeitos e formas ganhar nas custas do usuário. Mas ela reduz o horário, ela mantém o carro sujo, carro com péssima condição de tráfego. Quando a empresa iniciou o trabalho aqui, até bombom foi dado nos bancos nos primeiros dias de trabalho da empresa. Não sei quem se recorda disso. Você lembra disso, tá vendo? Tinha um bombom e era ar-condicionado. Hoje você anda com vômito e outras situações mais que passa constrangimento, né? Porque, então, assim, o Márcio falou, a gente precisa ter a cópia do contrato para ver o que a empresa está deixando de cumprir do ponto de vista legal, né? Isso aí eu tenho certeza que a casa vai tomar as providências. E juntos, Márcio, as duas câmaras que representam a voz da população, lutar pela melhoria da qualidade. A Paraibuna chegou ao ponto da prestação de serviço que está pior do que a Frontanópolis quando ela estava quebrando os trabalhadores e descendo o salário, né, Tadeu? Então, é uma empresa que, infelizmente, além disso tudo, ela ainda atrapalha o nosso transporte urbano municipal. Por que ela atrapalha? A empresa Fernando Turismo, ela faz o transporte municipal. Essa sim a gente tem competência para poder brigar, o prefeito ir acionar a empresa, multar e etc., até rescindir o contrato. Mas essa empresa, na questão da Ponte dos Anos, por exemplo, até é importante todo mundo ficar sabendo, ela foi a empresa que entrou na justiça para que o DR apagasse a faixa para o ônibus da Fernando Turismo fazer o transbordo dos idosos deficientes lá naquele local. Infelizmente, essa empresa conseguiu ganhar. Essa empresa instalou a garagem lá no bairro Monte Alegre, não que eu seja contra, eu sou a favor, porque se o trabalhador chega cansado, o ônibus leva ele no Monte Alegre, é melhor do que ele descer no centro, não tem dúvida. Mas isso também que ela faz de forma desproporcional, de certa forma, ela enfraquece a empresa municipal, que só carrega pessoas, na sua grande maioria, não pagantes, aumenta o custo da empresa. Ela quer inviabilizar o transporte até dentro da cidade.
Então, assim, e não tem uma ação social. Que ação social que a Paraibuna ajudou o Instituto Padre Antônio, ajudou o Asilo, uma instituição sem fins lucrativos, ela não tem nenhum, é zero. E a falta de respeito está aí documentada, lamentavelmente. Parabenizar a casa por trazer, seu presidente, essa audiência. Dizer que a gente vai acompanhar, vamos cobrar do DR também. Parece que tem, a meu ver, uma complacência do representante que caberia ele fiscalizar, porque quando é para fazer ação para pegar Uber, que eles falam que é clandestino, para arrebentar o trabalhador, eles fazem combinando com a Paraibuna, que a gente sabe. Isso aí todo mundo sabe. Mas, quando é para fazer ações pontuais de fiscalização contra a empresa, que tem um péssimo serviço, é uma gatinha, não faz nada. Se comporta de forma isenta, parcial. Então, a gente está aqui para deixar, né, Leonel, registrado essa indignação, para ouvir vocês que utilizam diariamente. Eu não utilizo diariamente, mas às vezes eu utilizo o transporte, e dizer que é muito prejudicial para a nossa cidade o serviço dela. Começando com a injustiça da gratuidade, que é só dos idosos que têm direito, apesar de estar na lei. Mas se a gente for olhar para a empresa Aviação Fernando, é a que leva a maioria dos idosos, chega lá na Plantuzal, passam por todo aquele constrangimento. Nós estamos falando de modal de transporte. É importante dizer isso. E a gente precisa que o sindicato também ajuização contra a empresa por essa ilegalidade, que é uma forma de burlar a lei, trazendo prejuízo para os trabalhadores, e que a população cobre. Porque o que falta na Paraibuna só é trazer uma rebelião para a empresa. Porque se ela não vem prestar esclarecimento à população, demonstra que ela não tem nenhum respeito por ninguém. Né? E esse sistema a gente tentar aí de forma do Ministério Público para ver se a gente consegue acabar com ele ou que seja implantado outro. Obrigado, senhor presidente. Você podia me esclarecer uma coisa? A Câmara, ela não tem um instrumento legal para municipalizar o transporte? É porque tem um rito, senhor Zé Alberto, mas só pode falar, se escrever e falar. O presidente vai responder. Eu queria saber de você se pode fazer isso. Deixa eu falar com o senhor. Se o senhor quiser, a gente consegue para o senhor falar, fazer a pergunta aqui na frente, tá? É só para todo mundo ter ciência da pergunta que o senhor fez e para todo mundo que não está aqui, está em casa assistindo, e para na hora que a gente poder encaminhar para o Ministério a reclamação, cobrando uma atitude, né? O que seja correta do que tem que ser feito, para poder constar também a sua pergunta. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Leonel. Senhor presidente, mesmo não tendo sido escrito aqui, ouvi perfeitamente a pergunta do Zé Alberto, então vou utilizar esse tempo para dar essa resposta dele e aos demais. A questão da concessão, Zé Alberto, ela é estadual, essa concessão ela é feita pelo Estado. Inclusive, eu e o vereador Anselmo estivemos em Belo Horizonte representando a Câmara para tratar de assuntos, dentre eles esses assuntos também, e só tem que ver como fomos recebidos, né, Anselmo? Ficamos uns 40 minutos numa antessala, aguardando o atendimento, e quem veio falar conosco foi um assessor do assessor. Né? Nos trataram assim com o maior desdém, porque sabem que a concessão dessa linha é estadual. Ou seja, para eles não deviam nenhuma obrigação ao poder municipal. Né? Então nós fomos lá, tentamos conversar dentro dos assuntos do Paraibuna, da Fernando Turismo, que era a questão de viabilizar o desembarque dos passageiros na Ponte do Zamba. Inclusive, pegamos foto via satélite que a divisa do município não é feita pela ponte, então isso era totalmente possível, né? Era só fazer um tracejado na rodovia que o ônibus poderia fazer a conversão. Isso nos foi dito que seria viabilizado, mas até hoje ninguém nos deu uma resposta. Então, assim, só para ver como que é tratado o município, né, perante ao órgão do Estado. Né? Eles dão a mínima para a gente. Então, respondendo a sua pergunta, essa questão ela é estadual. Como o vereador Anselmo disse, a questão da Fernando Turismo, sim, ela é questão municipal, a gente consegue, juntamente com o prefeito, uma solução mais rápida, modificação da concessão, enfim. Mas nesse caso, não. Então, eu utilizei esse espaço também, não só para responder o senhor, mas dizer que tivemos em BH, né, representando os munícipes,
mas fomos tratados com o maior desdém pelos funcionários do DR. Então, assim, a dificuldade que nós temos em tentar solucionar esse problema, mas como foi dito aqui, nós não estamos nos eximindo de nossas responsabilidades. Vamos formalizar um documento bem robusto, encaminhar para o Ministério Público e continuar, dentro do possível, fazendo as cobranças pertinentes para que tenha uma melhora, não só nesse serviço, como fizemos a CEMIG na semana passada, tem previsto também, né, presidente, a da Copasa, então a gente está fazendo o que está ao nosso alcance aí. Obrigado, senhor presidente. Por nada. Palavra continua livre. Mais alguém? Pela ordem, presidente. A palavra é vereador Julimar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aí. Uma boa noite. Senhor presidente, em relação a essa questão, também acho uma falta de respeito diante de uma empresa que poderia estar aqui discutindo os problemas da nossa cidade. Todos relataram aí a questão do valor, é um valor alto que se paga por uma passagem e uma prestação de serviço de péssima qualidade, né? Em relação ao que o vereador Márcio falou, em relação ao contrato, quando nós solicitamos, vereador, a audiência, apresentamos o requerimento, nós solicitamos também que fosse enviado o ofício ao DENIT, ao DR, solicitando a cópia desse contrato, porque eu acho que a gente tem que ter a cópia desse contrato para ver o que rege ali, né? Nós não temos a cópia, o município, até que ponto que eu saiba, não tem essa cópia, e é fundamental que essa cópia esteja ao nosso alcance. E parece, né, Camila, que não teve resposta, não é isso? Não foi enviado também para essa casa, não é isso? Então, o DR, ele informou que a gente precisava encaminhar esse ofício convidando e mais essa solicitação para a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. A gente enviou, mas a gente não teve resposta. Tá? Então, assim, só para esclarecer que também nós tivemos esse cuidado de solicitar aí essa cópia para a gente ver, né, o que realmente está trazendo esse contrato. Falta de reunião administrativa não foi, né? O vereador Anselmo lembrou ali que nós fizemos aqui várias reuniões, cobrando horário, valor da passagem, nós questionamos com eles uma vez que aumentou muito, depois abaixaram. Então não foi falta de reunião administrativa, foi feito sim. Só que esse momento aqui é importante para a gente ouvir a população e que essa casa ela tome uma providência em relação a isso, encaminhe para lá, senhor presidente, a cópia dessa ata, para que o Ministério Público, sim, ele tem competência para abrir e instaurar aí uma ação civil pública, se for o caso, se for do entendimento dele. Mas o que o Leonel falou aqui também em relação ao desdém que foi feito quando foi no DENIT, não é isso? No DR, eu acho que, como a concessão é estadual, eu acho que essa casa também agora, de posse desse relatório, dessa ata aqui, dessa audiência, acionar os nossos deputados, né, representantes aqui da cidade, que foram votados na cidade, que eles acionem sim o DR e cobrem uma posição dessa empresa, porque é lamentável. Primeiro, não vem e manda um ofício dessa forma aí, e assim, a gente fica revoltado, senhor presidente, com a falta de interesse da empresa, mas eu também não poderia deixar aqui de registrar a falta de um representante aqui do Executivo, a falta do DR, que foi convidado também. Não tem ninguém aqui. O problema não é só nosso, não é só dos vereadores, não é só da população, não. Eu entendo que teria que ter aqui um representante do Executivo, um representante do DR, que foi convidado para a audiência pública, porque o problema é de todo mundo, né? Então, acho que tem que unir força para tentar solucionar isso aí. Então, gostaria de deixar registrado aqui também. Nós vimos aqui que nós estamos com 3 empresas aqui na cidade que estão desenvolvendo, prestando serviço de péssima qualidade. Copasa, CEMIG e a Paraibuna, né? Então, assim, essa casa está debruçada aí em rebater e tentar solucionar esses problemas aí, fazendo essas audiências públicas e que seja encaminhada para o Ministério Público, que ele sim tem competência para instaurar uma ação civil pública, se bem entender. Então, é esse o meu posicionamento aqui, senhor presidente. Gostaria de deixar isso registrado aí. Por nada. Já foi solicitado lá na CEINFRA, dia 24 de janeiro, a cópia do contrato. O deputado Zé Guilherme protocolou o ofício aqui, protocolado desde o dia 24 de janeiro na CEINFRA, que é na Secretaria de Infraestrutura, e até agora nem para o deputado não foi enviado, está aqui. Nem para o deputado não foi enviado os documentos. Eu atravessei um ofício para o Zé Guilherme,
como presidente, solicitando que ele enviasse o ofício. Está aqui, desde o dia 24 de janeiro até hoje não conseguimos documento nenhum. Ô, Márcio, manda uma cópia para a gente anexar. A palavra continua livre. Para esclarecer também, já que não tem mais ninguém, vou fazer uso da minha voz agora. A gente também mandou para a CEINFRA também, pedindo a cópia do contrato e tudo. E o Zé Guilherme também, como apoiador dele na campanha, e o Diego, que não pôde estar presente hoje, a gente também mandou para ele um ofício solicitando que marcasse pelo menos um encontro para a gente poder debater lá, entendeu? Discutir com eles. Como a gente também está fazendo, o Márcio, a Câmara de Simão Pereira, reuniu os presidentes também para fazer o encontro na CEMIG, conseguimos marcar um encontro lá, como também aqui em Matias, né, Márcio? Você até estendeu o convite agora, a gente vai na Arçai, segunda-feira, terça-feira, tá? Porque vai ter audiência da Copasa, a gente já vai lá tentar adiantar, tá? Sei que está no da Paraibuna, mas já para deixar adiantado. E a Paraibuna, a grande falta de respeito, eu não tenho nem muito o que falar, porque foi falado pelos novos pais, a maior falta de respeito foi de não ter vindo, porque, como também não só ela, como faltou um representante do poder público, da prefeitura, o DR foi convidado também, oficialmente, foi mandado ofício, convidado, e também nem respondeu, não veio e não respondeu. A Paraibuna quis fazer bonito e respondeu, mas ficou mais feio ainda, porque não veio, né? Então, o que tinha que falar mais, eles todos já falaram. Solicito ao secretário que faça a chamada final. Anselmo Ito Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Milione. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos Souza Páscoa. Presente. Julimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo dos Santos. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wélio Rodrigues da Silva. Presente. E só para deixar registrado, a gente vai fazer a ata, tá? Para não falar para deixar bem claro que, igual os novos pais falaram, não foi em vão. A gente vai tocar para frente, fazer a ata bem feita, com todos os relatos de vocês e de quem não veio, participou pelo WhatsApp, que a gente disponibilizou um aplicativo do WhatsApp para poder a pessoa que não puder vir, que estivesse trabalhando, igual tem muitos que vêm direto do serviço, tá? Para poder fazer parte da voz a todos. Você levantou a mão? Que leva a gente a pensar que tantos eles estão escondendo essa concessão, que algo de errado existe nela. Porque assim, não é só para você ver que não foi só a gente que correu atrás, a gente, o Simão Pereira e os deputados, né? A gente mandou ofício para eles já mandaram para lá, não conseguiu. Isso é estadual, o deputado é estadual. Então, para eles devem satisfação. Então, assim, a gente está tentando, qualquer um dos 9, Simão Pereira também, eu te garanto que os 9, eles iam vir, né, doutor Marco? Só que como eles viu que a Paraibuna não ia vir, eles optaram por não vir, não foi isso? Mas mandou o Márcio veio para representar lá. Agradeço a presença de todos e declaro encerrado a reunião.